Lembrando que o Lula esteve no Rio, já esteve com Cláudio Castro. A semana passada esteve com Tarcísio. E agora vai falar com o Zema, vai a Minas Gerais falar com o Zema, né? E eu imagino o diálogo, presidente, pode falar que eu ouvo tudo. Amanhã, viu, Reinaldo? Entre amanhã e sexta, eventos em Minas Gerais, incluindo uma reunião, como você mesmo disse, com o governador Romeu Zema, do Novo. Com isso, o petista vai fechar o mês de fevereiro passando pelos 3 maiores colégios eleitorais do país e dividindo agendas com governadores bolsonaristas. Tarcísio de Freitas, em São Paulo, Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, e agora o mineiro Romeu Zema. Em janeiro, Lula também esteve em reunião com Ratinho Júnior, governador do Paraná. Na época, eles discutiram investimentos em estradas federais que cortam o estado. Antes de falar, de eu fazer digressões e considerações a respeito, Larissa, o que é que tem com o Zema? Qual é o papo que vai com o Zema? Vai lá. Segundo auxiliares, Lula e Romeu Zema irão discutir os acordos para os moradores de Mariana e de Brumadinho, que sofreram com os rompimentos das 2 barragens, a duplicação da BR-381, uma nova licitação das BR-040 e 262, além da renegociação da dívida do Estado, que já passou de 160 bilhões de reais. Romeu Zema deve usar a visita para pedir que a União reduza os juros cobrados em relação à dívida bilionária. Hoje, a correção é calculada com base na inflação mais 4%. O Estado quer que seja feito apenas pela inflação. O Zema tem que falar, porque aí não pode ser só para Minas Gerais, tem que ser para todo mundo e tem que ver o esforço que o Zema está fazendo pela dívida. Até agora nada, o que ele tem feito é muito proselitismo, isso é só um fato objetivo. Não é? Lembrando que desses 160 bilhões, pelo menos 60 bilhões no governo dele. Mas não obstante, ele trata o governo federal como a fonte de todos os erros. Então, como vai ser essa relação? Eu não sei. Como vai ser essa conversa? Eu não sei. Ainda esses dias o Zema disse que se sente convocado para 2026 porque precisamos tirar o Brasil deste momento difícil. Ele gostava do momento anterior. Né? Aí é com Lula. Vamos ver que tipo de conversa os dois terão. Agora, é claro que eu noto que o presidente, e é preciso evidenciar isso, está no texto, está passando pelos 3 principais colégios eleitorais do país, os 3 maiores, pela ordem São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Ordem de visita São Paulo, Rio e Minas. Não é? Estados em que ele perdeu a eleição. Né? Minas não, Minas ele ganhou. Minas ele ganhou, mas assim, a diferença não foi assim tão grande. Rio e São Paulo ele perdeu. Né? Ganhou na cidade de São Paulo. Mas onde tem uma presença forte do bolsonarismo. Olha aqui, é o que o presidente tem de fazer. E está indo ou inaugurar obras, como aconteceu no Rio de Janeiro, conjuntos residenciais, dinheiro para comunidades, conjuntos residenciais do Minha Casa Minha Vida, ou anunciar obras. E é o que tem de ser feito. Sem haver discriminação e sem haver qualquer tipo de crispação entre o governador e o presidente, porque são de partidos diferentes ou de grupos ideológicos diferentes. Eu noto que era essa, de algum modo, a cultura brasileira. Quando a polarização, como se disse, dava entre PSDB e PT, esse tipo de conversa sempre aconteceu. Por mais que depois trocassem tapas na eleição. Agora, a exigência de um rompimento de diálogo, e o Tarcísio passou a apanhar muito nas redes sociais em razão da conversa com Lula, o Cláudio Castro também, porque fez elogios ao Lula. Assim como erram aqueles que, estando nesses eventos, vaiam os governadores, está errado, sendo petistas. Nessas horas, não. É assim que as coisas avançam. Ah, mas o Lula está cuidando da reeleição. E se tiver também, qual o problema? Está fazendo alguma coisa errada? Não pode comparecer?
Não pode comparecer à inauguração de obra? O que eu noto é que hoje, parece, o Bolsonaro resolveu fazer um evento lá em São Sebastião, ele ia depor, no caso da baleia, eu já disse que eu acho essa história atravessada e desnecessária, essa apuração, né? Aqui a gente fala tudo. Mas aí foi adiado o depoimento, vai lá em São Sebastião, vamos conversar com as pessoas. De algum modo, tem ali uma crítica política ambiental desnecessária. A questão é, qual é a agenda da oposição no Brasil? O líder da oposição, Bolsonaro, qual é a agenda dele? O problema é que ele não lidera a oposição coisa nenhuma. O líder da oposição no Brasil é o Arthur Lira. Embora seu partido pertença à base do governo, ele tenha ministérios e tenha cargos no governo federal. O buraco no Brasil nem está aí, está em outro lugar e nós vamos ver agora. E é grave. É grave. Nós não temos nem presidencialismo, nem parlamentarismo, nós temos um orçamentarismo de compadrio. Já vou falar disso. O Tarcísio, aliás, está em Milão. Eita, beleza. Está em Milão, atrás de investidores para o Brasil, e ele foi ouvido pela Folha. Vamos direto para o Negrito aí. O que o Tarcísio falou sobre a relação com Lula? Vai. Estamos muito focados nos projetos para São Paulo e, obviamente, existe a necessidade de a gente ter uma relação republicana em função de uma série de atuações conjuntas que os governos têm de fazer. O túnel Santos-Guarujá é um projeto que o governo de São Paulo não faz sozinho, nem o governo federal sozinho. Se não tiver essa colaboração, quem vai perder é o cidadão, que tem de ser o destinatário final da política pública. É isso, e mais. Pode continuar você, Coutinho, para o próximo Negrito? Diz que vai trabalhar em estreita colaboração, vai. Em estreita colaboração nos temas importantes. E não é nada diferente do que disse que ia fazer lá atrás. Sempre que fui perguntado sobre como seria a relação com o governo de oposição, eu disse que a relação seria republicana e está sendo. Tá certo, governador, e arrematou assim, Coutinho. Continue. Acho que todo mundo entende o papel do governador de São Paulo, pensando melhor para o Estado. A gente não ganha nada em ter uma relação belicosa com o governo federal. Queremos ter uma relação harmônica. Parabéns ao governador de São Paulo. É disso que se trata. Não é? E isso não quer dizer que ele fez o L. Quer dizer que ele governa São Paulo. E tem de ter respeito institucional pelo presidente da República. O Cláudio Castro, também o Lula passou pelo Rio de Janeiro, Larissa. Uhum. E o Cláudio Castro comentou, né, e falou, primeiro teve ali a coisa com Lula, depois falou com a Bela Megali. Vamos lá, 7, Cláudio Castro, vai. Ele afirmou que cabe ao Congresso fazer oposição ao governo federal e diz que o papel dos governadores é se relacionar bem com o presidente. Ontem ele participou de evento ao lado de Lula, em que foram entregues casas do programa Minha Casa Minha Vida, em Magé, na Baixada Fluminense. Em conversa com a colunista Bela Megali, do jornal Globo, Castro voltou a dizer que a eleição acabou. Ele falou o seguinte: esse papel de ser oposição é do Congresso. O meu papel como gestor é me relacionar bem com o presidente. O Tarcísio de Freitas tem esse pensamento. O Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado. Sempre que eu me encontrar com Lula, serei cordial. Disse ainda referindo-se a Lula: o cara fala que vai fazer o maior investimento da história do meu estado. Não vou aplaudir esse cara? Disse Castro. Em discurso, Lula afirmou que vai investir mais do que qualquer outro presidente já investiu. Aí o presidente vai lá, e de fato o investimento no governo Lula, até por causa de Olimpíada, não sei o que, foi gigantesco no Rio de Janeiro. Né? Aí eu falei, eu não vou. Não, não é assim que se faz política, isso é política da destruição. Entende? E a política da destruição leva a que lugar? A destruição. É isso. Não é?